Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Faremos a leitura do versículo 1, 2 e pelo menos a parte A do versículo 3, que diz assim: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá. Repita: e o Senhor, mais forte, e o Senhor foi com Josafá. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Ore dizendo: Deus, fala comigo. Ore dizendo: Deus, eu preciso tanto da tua palavra. Ore dizendo: Deus, a minha alma necessita da tua palavra. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra agora será, meu Deus, ministrada nesse santo altar. Mas aqui está o teu povo que espera, o teu povo que necessita, o teu povo que quer a palavra que vem do alto, a palavra que vem de ti. Deus, eu te peço de uma forma linda e gloriosa, penetra o coração de todos os teus filhos com a tua santa palavra. Assim, Deus, eu peço em nome de Jesus, amém e amém. E você que pode, aplauda bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, todos os homens querem que Deus seja com a sua vida. Todos os homens querem isso. Se eu perguntar a uma pessoa recém-convertida, com um dia só de fé, você quer que Deus seja contigo? A sua resposta será sim. E se eu pergunto para uma pessoa que já tem 10, 20, 30 anos de fé, você quer que Deus seja na tua vida? Sua resposta será a mesma sim. Todos os homens querem que Deus seja com a sua vida, porque nós sabemos qual o resultado disso. Quando Deus é presente na vida de uma pessoa, essa pessoa é bem-sucedida naquilo que faz. Quando Deus é presente na vida de uma pessoa, essa pessoa ela não é envergonhada diante dos seus adversários. Quando Deus é presente na vida de uma pessoa, essa pessoa ela tem prosperidade, ela desfruta de prosperidade. Quando Deus é presente na vida de uma pessoa, ela não está isenta aos problemas, aos levantes, às lutas. Todavia, ela sempre sai vitoriosa sobre seus adversários. O detalhe, porém, é: o que fazer para Deus ser comigo? O que fazer para Deus ser comigo? Todos querem, todos desejam, todos almejam isso, mas o que fazer para Deus ser comigo? Será que eu tenho que mandar confeccionar uma carteira de membro da igreja da qual faço parte? Será que eu tenho que mudar minhas vestes? Será que eu tenho que assumir algum tipo de compromisso religioso ou a seguir um dogma de uma igreja? O que é que eu tenho que fazer para o Senhor ser comigo? Escuta, a Bíblia Sagrada, ela mostra que Josafá foi um homem bem-sucedido. A Bíblia Sagrada, ela revela que Josafá foi um homem muito abençoado, um homem vitorioso em suas batalhas, em suas pelejas,
um homem que triunfou sobre os seus adversários, e tudo isso porque Deus foi com ele, conforme nós lemos no começo do versículo 3, e o Senhor foi com Josafá. Mas o que Josafá fez para o Senhor ser com ele? Porque o Senhor não é com uma pessoa apenas porque a tal pessoa ela é bonita, ou é rica, ou mudou suas vestes, ou Deus simpatizou com a sua cara. Não. Josafá fez algo que fez com que Deus fosse presente na sua vida. A continuação do versículo 3 fala do que fez Josafá, para que Deus passasse a ser presente na sua vida. Versículo 3 diz: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, porque na época Israel estava andando de forma errada, Israel estava distante do Senhor. Mas Josafá, ele não andou como estava andando Israel, mas sim como Davi andou, rejeitando os Baalins, que eram os deuses falsos, e buscando ao Senhor, ao Deus verdadeiro, e andando nos caminhos retos, e seguindo e guardando os mandamentos dele, do Senhor. Então, amados irmãos, nós entendemos que devemos buscar ao Senhor. Se eu quero que o Senhor seja comigo, se eu quero que o Senhor seja na minha vida, eu não tenho que apenas comprar uma Bíblia e andar com ela. Eu não tenho que apenas assumir um compromisso religioso. Eu não tenho que apenas seguir alguns dogmas de igreja. Se eu quero que Deus seja comigo, como Ele foi com Josafá, eu tenho que buscar a sua presença. E é aí onde está o grande detalhe, amados irmãos, porque hoje há uma dificuldade da parte do homem de buscar a presença do Senhor. Há uma dificuldade muito grande da parte do homem de buscar a presença do nosso Deus. O homem tem facilidade de buscar o outro homem, de buscar o socorro no fulano. O homem tem facilidade de se aproximar do cicrano, beltrano. O homem tem facilidade de buscar tudo e todos, menos ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando se busca ao Senhor, tem que se adaptar à palavra dele, tem que se enquadrar dentro dos seus princípios, tem que andar segundo a sua vontade, tem que realmente se encaixar em seus mandamentos, irmão. Se eu busco ao Senhor, naturalmente eu tenho que abrir mão dos Baalins. Naturalmente eu tenho que abandonar os meus próprios desejos para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho que estar pronto, disposto a seguir os mandamentos do meu Deus, a guardar os seus princípios. Isso requer renúncia. Isso requer renúncia. Renúncia é sinônimo de sacrifício. E muitos não querem sacrifício hoje, querem que Deus esteja presente na sua vida, mas sem o sacrifício, sem a renúncia. Querem que Deus seja na sua vida, mas sem o sacrifício, sem a renúncia. E não existe possibilidade disso acontecer. Se eu quero que o meu Deus seja comigo, eu vou buscá-lo, eu vou realmente buscar a sua presença. E não dá para o homem dizer eu busco a Deus sem renunciar
saciar os próprios desejos, sem estar disposto a sacrificar a vontade carnal ou os caprichos deste mundo. Ei, se eu realmente quero que Deus seja comigo, eu tenho que estar de acordo com a vontade dele. E aí eu pergunto: você quer que Deus seja com a tua vida? Você quer que Deus seja contigo? É muito lindo quando nós abrimos a Bíblia e lemos: e ele orou, e o fogo desceu consumindo o holocausto. É muito bonito. É muito bonito quando ouvimos falar acerca de Elias, o profeta. É muito bonito quando nós abrimos a Bíblia e lemos: e as muralhas de Jericó caíram, e ele possuiu a terra de Jericó. É muito lindo quando nós ouvimos falar acerca de Josué. É muito lindo quando nós abrimos a Bíblia e lemos: e o gigante caiu diante dos seus pés, e ele arrancou a cabeça do gigante. É muito lindo quando nós ouvimos falar acerca de Davi. É muito lindo quando abrimos a Bíblia e lemos: e o Senhor fechou a boca dos leões, e os leões não conseguiram causar dano a Daniel dentro daquela cova, porque Deus era com esses homens: Daniel, Davi, Elias. Deus era com todos esses homens. Eu quero que Deus seja comigo, mas eu não quero buscar descer, ir para a presença, gemer diante do altar. Não quero pagar o preço. Como é que isso dá certo? Não dá. Se você chegar em uma igreja e estiver lá alguém pregando, dizendo que não é preciso sacrificar, dizendo que não é preciso pagar o preço, dizendo que não é necessário jejuar, não é necessário clamar, dizendo que não é necessário se consagrar, meu irmão, sinto muito, mas essa é a verdade. Isso vai agradar os teus ouvidos, só que nada vai acontecer na tua vida, porque não existe vitória sem luta. Luta é sinônimo de sacrifício, esforço, empenho, dedicação. Porventura você vê alguém se formando, tornando-se um doutor, sem ter queimado pestanas estudando? Porventura você vê alguém sendo vitorioso sem lutar? Não existe. Não existe. Escuta, para que o louvor aqui seja agradável à igreja, a quinta-feira é o dia reservado em que todos do louvor estão aqui orando e louvando repetidamente, ensaiando, se dedicando. O conjunto de senhoras, para estar aqui em sintonia e entregar um louvor agradável aos nossos ouvidos e sobretudo ao coração de Deus, quando termina os cultos na sexta-feira, às vezes passa de 1 hora ou mais aqui, repetindo o mesmo louvor todo o tempo, até se aperfeiçoar. Tudo
requer esforço, requer dedicação. E aí o camarada, ele quer ter a presença de Deus na vida, mas não quer se esforçar em buscar, não quer descer na presença, não quer realmente gemer diante do altar. Ei, a presença de Deus não vai chegar na tua vida se não existir o esforço, o sacrifício, a renúncia, a dedicação, se não pagar o preço. Diga para quem está ao teu lado: tu quer que Deus seja contigo, irmão? Tu quer que Deus seja contigo? Seja com Ele. Busque a Ele. Inclina de fato e de verdade o teu coração diante dEle. E aí Ele será na tua vida. Ele será contigo. E aí você será uma pessoa bem-sucedida. E aí você será uma pessoa vitoriosa. Eu quero ler novamente, observe isto. Observe isto. Preste atenção nisto. Versículo 3: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Depois você lê antes do capítulo 17 em casa. Você lê antes do capítulo 17 em casa e vê o rei que reinou antes de Josafá, para ver se Deus foi com ele. Deus não foi com ele, e ele pereceu rapidinho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não fez isso aqui. Ele não buscou o Senhor. Ele não buscou o Senhor. Ele buscou os deuses falsos. Ele buscou os Baalins. Ele não buscou o Senhor. E aí Deus não foi com ele. Deus foi com Josafá. Por quê? Porque Josafá fez diferente. Josafá, quando começou a reinar, passou a buscar o Senhor, rejeitou os Baalins, jogou fora os deuses estranhos, as imagens, a escultura, e foi buscar o Senhor e seguiu os mandamentos do Senhor. Aí Deus foi com ele. Porque Deus é presente na vida daquele que busca. Volte no capítulo 15. Só para eu te mostrar rapidinho aqui uma palavra, rapidinho aqui. Volte no capítulo 15 e escute isto. O Espírito Santo falando pela boca de um homem. Veja que coisa linda e interessante. Capítulo 15, versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Então, meu amigo, não é porque é rei, não é porque é rei que Deus vai ser com ele. É porque busca. Não é porque é pastor que Deus é com ele, é porque busca. Não é porque é obreiro que Deus é com ele, é porque busca. Não é porque tem 10 ou 30 anos de fé que Deus é com ele, é porque busca. Não é porque tem um diploma na parede da sua casa, é um teólogo. Não é porque é um cantor que Deus é com ele, é porque busca. Se não buscar, Deus não é com ele. Se buscar, Deus é com ele. Você entende isso, irmão? E era o que fazia Josafá. E aí nós voltamos para o capítulo 17. Eu vou ler novamente o versículo 3. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo o Judá
deu presentes a Josafá e teve riquezas e glória em abundância. Em abundância. Versículo 6: e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Quanto mais Deus era com ele, mais ele buscava e fazia o que agradava a Deus. E mais, e mais, e mais, e mais, Deus era com ele e o fazia triunfar, e o fazia prosperar. Amém, pessoal? Você quer que Deus seja contigo? Você quer que Deus seja lá na tua casa? Ei, quer? Sim ou não? Então, amados irmãos, não vamos pensar em facilidades. Eu quero que Deus esteja na minha casa, eu vou ligar um sonzinho, vou deixar o dia todinho passando louvor. É suficiente isso? Tem muitas casas de ímpio que estão lá tocando louvor o dia todinho. Hoje a gente passa em muitos bares e as músicas são lá louvor, e o camarada tomando a cerveja. Eu já vi muito isso. Eles estão ali olhando para o ritmo e nem vê a letra, e estão lá tomando a cervejinha. Deus está lá, Deus é com eles porque está tocando um louvor. Nós temos que ir além disso. Eu vou colocar um quadro na parede da minha casa com Salmo 91 escrito. Vou mandar escrever bem grande, com letras bem vivas, a bênção de Arão na parede da minha sala. E Deus vai ser na minha casa por causa disso? Não. Deus vai ser na minha vida por causa disso? Não. Porque isso não requer sacrifício. Eu escrevo lá, deixo lá o salmo escrito na parede da minha casa, ou abro a minha Bíblia e boto lá na estante com o Salmo 91. E isso é sacrifício? Não. Eu tenho que buscar o Deus do Salmo 91. Eu tenho que me acordar na madrugada, sacrificando o melhor sono da noite, sacrificando os desejos da minha carne. Eu tenho que colocar o meu rosto no pó em oração. Eu tenho que me esquivar, me desviar da aparência do mal, abandonando os baalins da vida. Eu tenho que de fato guardar os mandamentos, viver segundo os princípios do meu Deus. Eu tenho que fazer isto. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que de fato buscar ao Senhor, para que Ele, por sua vez, seja na minha vida. Amém? Para a gente encerrar, só aquela parte linda, versículo 3, a primeira parte do versículo 3, leia em bom som em alta voz comigo. E o Senhor, mais forte, e o Senhor foi com Josafá. Diga, e o Senhor foi com Josafá. Versículo 5, e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância, porque o Senhor foi com Josafá. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.